Meus caros, tudo bem? Em continuidade ao vídeo anterior, eu gostaria de destinar atenção ao tema intervenção do Estado nas atividades econômicas, principalmente sobre o ponto de vista da Constituição Federal, ou o que poderíamos chamar de Constituição Econômica Formal. Para chegarmos ao tema intervenção, é preambular que tracemos uma distinção clara entre atuação econômica e intervenção econômica. Para que cheguemos a esse raciocínio, temos que decifrar o conteúdo de atividade econômica. A atividade, que me recordo, por exemplo, de Weber, é a ação concatenada para a realização de uma determinada utilidade. Uma ação concatenada para a realização de uma utilidade, de uma necessidade ao sujeito. Assim, sempre que alguém produz algo, compra algo, presta um determinado serviço em razão de uma utilidade, de uma necessidade sua, estaríamos diante de uma atividade econômica. Porém, o Estado, ele exerce essas atividades. O que eu poderia chamar então de atuação econômica. A partir do momento em que o Estado exerce uma ação concatenada em busca de uma necessidade, que seria uma necessidade coletiva ou social, estar-se-á diante de atuação econômica. Porém, essas atividades econômicas podem ser divididas em dois grandes grupos. A atividade econômica, quando o Estado atua, pode ser serviço público ou pode ser atividade econômica em sentido estrito. Serviço público seria aquela atividade econômica necessária, absolutamente necessária, aquilo que Eros Grau chama de coesão social. Então há certas atividades econômicas que politicamente são entendidas como essenciais. A essencialidade. Há essenciais à manutenção de uma estrutura, de uma coesão social. Do ponto de vista político, essas atividades econômicas são chamadas, portanto, de serviços públicos. Inclusive, encontram um regramento lá no artigo 175 da Constituição Federal. Por sua vez, aquelas atividades que não são entendidas como serviços públicos são vistas como, ou são denominadas como atividades econômicas em sentido estrito. Atividades econômicas em sentido estrito, portanto, são atividades econômicas que não são serviços públicos, têm, portanto, uma natureza residual. Em essência, nós dizemos que serviços públicos são prestados pelo Estado. Em essência, nós dizemos que atividades econômicas em sentido estrito são prestadas pelos particulares. O Estado, quando presta serviço público, está atuando economicamente. Isso não se duvida. Porém, quando o Estado presta serviço público, está atuando justamente naquele espaço que a Constituição Federal lhe conferiu, visto que serviço público é uma atividade primordial do Estado, ainda que possa ser repassada a particulares. Por sua vez, e aqui que vem a resposta àquela primeira pergunta, quando o Estado ele atua em atividades econômicas em sentido estrito, aí sim estar-se-á diante de intervenção. Porque a expressão intervenção no vernáculo diz respeito a interferir no ramo de outrem. Então, quando o Estado exerce serviço público, ele atua economicamente. Quando o Estado interfere nas atividades econômicas em sentido estrito, o Estado intervém economicamente. Desse modo, o meu raciocínio a ser construído a partir daqui não diz respeito necessariamente a atividades econômicas, serviço público, e sim a atividades econômicas em sentido estrito. Passo seguinte, nós entendemos, e há a possibilidade, inclusive a previsão constitucional, de que o Estado pode intervir na economia, lembrando economia como dinâmica dos fatores de produção, por três modalidades.
O Estado pode intervir na economia por atuação direta, que é quando o próprio Estado exerce a atividade econômica em sentido estrito. O Estado, segundo, pode intervir na economia por meio de direção, que é quando o Estado traz normas jurídicas, principalmente proibitivas no que diz respeito às atividades econômicas em sentido estrito. E, em terceiro lugar, nós temos a modalidade de indução, que é quando o Estado, primeiro, não participa diretamente, segundo, não traz normas jurídicas proibitivas ou obrigatórias, e sim, por terceiro, direciona por meio de incentivos uma determinada finalidade econômica que quer ser atendida. Grande exemplo de intervenção por indução é a extrafiscalidade. Nessas situações da extrafiscalidade, o Estado ele não proíbe ou torna obrigatória uma determinada conduta, mas, a partir da tributação, direciona, de certa forma, a atividade dos particulares. Todas essas três modalidades são permitidas pela Constituição Federal. Porém, não existe um amplo espectro de liberalidade ao Estado para intervir, visto que nós temos os princípios constitucionais, as normas jurídicas previstas na própria Constituição, que disciplinam essa intervenção. Quando eu chego a esse momento, eu poderia dizer que a intervenção do Estado está limitada pela ordem econômica. E aqui vale a pena uma parte. Ordem econômica, que é um nome conferido pelo próprio Constituinte ao título 7 da Constituição Federal, da ordem econômica e social. Porém, a expressão ordem econômica, sob o ponto de vista inclusive do texto constitucional, pode ser lido sob dois pontos de vista. Um primeiro ponto de vista é ordem econômica como sinônimo de atividade econômica, que é o contexto, inclusive, que nós devemos ler o caput do artigo 170. Porém, quando eu tenho o título 7, mencionado a ordem econômica, ou, inclusive, quando eu faço referência a que a intervenção do Estado é limitada pela ordem econômica, estamos diante de normas jurídicas voltadas à economia, que podem estar na própria Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional. Fecha a parte, volto ao raciocínio. A intervenção do Estado por uma das três modalidades está limitada pela ordem econômica, no sentido jurídico do termo. Quando menciono o artigo 170 da Constituição Federal, nós temos inclusive princípios, normas, princípios que direcionam a intervenção do Estado. Logo no caput do artigo 170, eu tenho dois princípios que são princípios principais, cruciais. O primeiro deles, a livre iniciativa, e o segundo, a valorização do trabalho humano. É interessante que esses dois princípios, e detalhe, livre iniciativa aqui no contexto econômico, e não necessariamente no sentido geral, dizem respeito a dois fatores de produção que historicamente são conflitantes, tanto o capital quanto o trabalho. Porém, o interesse do legislador, ou do constituinte mais especificamente, é que ambos os princípios fossem harmonizados, de maneira a você privilegiar a livre iniciativa econômica, mas sem por isso prejudicar o trabalho humano. Você beneficiar o trabalho humano sem necessariamente você prejudicar a livre iniciativa. E no próprio caput do artigo 170, nós dizemos que esses dois princípios, as atividades econômicas são regidas por esses dois princípios, mas tem uma finalidade, que é a dignidade da pessoa humana. E esses dois princípios principais, cujo escopo é a dignidade da pessoa humana, eles são, de certa forma, formatados por 9 princípios setoriais, que estão também nos incisos 1 a 9 do artigo 170. Esses princípios, inclusive, como é do conhecimento do senhor, diz Luiz Roberto Barroso, podem ser divididos em dois grandes grupos. Princípios de funcionamento, que disciplinam, portanto, o funcionamento, o status posto das atividades econômicas,
e princípios fins, no sentido de transformação de uma realidade posta. São princípios de funcionamento que, de certa forma, conformam a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. A soberania nacional, não somente no sentido externo, mas soberania no sentido interno, de império da lei, de império do Estado de Direito por meio do Estado de Direito por meio da atividade estatal. Segundo, a propriedade privada, a função social da propriedade, a liberdade de concorrência, a proteção aos direitos dos consumidores e a proteção também ao meio ambiente. Então, embora a política do Estado seja primada pela livre iniciativa e pela valorização do trabalho humano, todas as normas jurídicas criadas a partir de então devem deter a devida atenção a esses princípios de funcionamento. Lembrando que, em seguida, nós temos também no artigo 170 outros princípios que são chamados de princípios fins, que é a transformação do ser da realidade atual num dever ser. Temos lá, a exemplo, a busca pelo pleno emprego e a diminuição das desigualdades regionais. Então, a atividade do Estado ou a intervenção do Estado nas atividades econômicas em sentido estrito busca então, pode ser realizado por meio das três modalidades mencionadas, mas sempre limitada pela ordem econômica, em especial os princípios mencionados, tanto no que diz respeito ao funcionamento das nossas atividades econômicas, quanto na transformação da nossa realidade em algo melhor, tal como previsto pelo Constituinte. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Até daqui a pouco.